Imagine ser invocado em um mundo de fantasia, equipado com um sistema que deveria te ajudar, mas ele simplesmente não funciona. Por isso, você fica preso 20 anos em um tutorial, simplesmente mortal. E quando finalmente consegue escapar, você descobre que é extremamente poderoso, pois acumula força e atributos a cada tentativa frustrada de subir de nível. Esse é o manhwa de Latina Saga, a história de sobrevivência de um rei da espada em um mundo de fantasia, que eu vou contar a história hoje para vocês. Eu sou Wes, e se você gostou dessa introdução, não perde tempo e clica no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora pra esse super vídeo. O prota dizia, tudo o que preciso é conseguir apenas uma vez. Vemos um tipo de lobisomem atacando com suas garras. Ele consegue ferir o rosto do protagonista, que desfere um golpe com sua espada. Porém o monstro salta e consegue desviar. Ele chuta o protagonista, que é jogado para longe. O garoto dizia em pensamentos que precisa conseguir acertar ao menos uma vez. Ele é jogado em uma montanha de pedras e acontece uma explosão. O garoto está no meio dos escombros e sorrindo. Ele mostra seu dedo do meio para o inimigo. Nessa hora percebemos que ele conseguiu cravar a sua espada no peito do monstro, no momento em que foi atingido. O lobisomem gritava e, aproveitando esse momento, o garoto pega sua espada novamente e desfere o golpe final. Não existe nada naquele mundo infernal, ele está sozinho com esses monstros que não param de aparecer. Aquele era um cão infernal de nível 4. O garoto cai de joelhos e começa a rezar. Ele pede por favor para que dessa vez funcione. O sistema avisa que ele ganhou a experiência necessária para subir de nível, e de repente uma notificação aparece. Ele subiu de nível, porém o sistema começa a dar erro. O garoto chamado Ryu Hanbin, ao invés de subir para o nível 5, acaba voltando para o nível 1. Ele precisa estar no nível 5 para conseguir ir para a próxima área e sair daquele lugar. O garoto começa a gritar, ele queria sair dali. Algum tempo se passa, e naquele lugar cheio de rochas, com um intenso céu vermelho, vemos um novo tipo de cão infernal. Ele possuía asas de morcego e voava pelo céu. De repente, o monstro dispara bolas de fogo. Ele tenta atingir Hanbin, mas o garoto corre bem rápido e consegue fugir daqueles ataques explosivos. 3 anos já se passaram desde que ele chegou ali. O sistema avisa que é perigoso. Alguém com seu nível tem menos de 5% de chance de sobreviver em Telha Ratna. O garoto então salta e atinge o cão infernal alado com sua espada. 5 anos se passam, o olhar de Hanbin já estava diferente e ele derrota os cães infernais sem hesitar. O sistema manda uma mensagem perguntando se ele queria encerrar sua vida. Hanbin começa a marcar os dias na parede de uma caverna. Já se passaram 7 anos. Após isso, mais algum tempo se vai. Já são 10 anos naquele lugar. Ele desistiu de contar os dias e, furioso, dá um soco na parede da caverna, que acaba se quebrando. Ele ficou isolado, porém está mais forte. Vemos Hanbin lutando contra um cão infernal gigantesco. Com um golpe, ele consegue jogar o monstro nas montanhas. E quando aquele monstro gigante se levanta, vemos Hanbin que avança para atacá-lo. Ele carrega uma enorme espada. Seu corpo agora está cheio de músculos e o garoto veste as peles dos cães que ele matou. Ryu Hanbin para pensar enquanto o ataca. Ele se pergunta qual seria seu verdadeiro nível. O cão infernal gigante avança, mas Ryu ataca com sua espada. Somos levados até uma pequena cidade. Em um beco, vemos um homem caído no chão. Uma mulher estava em cima dele, segurando uma ferramenta para matá-lo. O homem a chama de demônio de merda. A deusa não terá piedade. A mulher começa a rir e acaba com a vida daquele homem. Ela não para de golpear e um outro homem que vigiava diz para ela pegar leve. A mulher fala que tem muito tempo que eles não matam ninguém, mas o homem responde que terão problemas se forem pegos por um ratniano. Eles poderão voltar ali para matar mais, depois que tiverem encerrado esse contrato. A mulher diz que só precisa encontrar um certo cara, a pessoa que foi para aquele mundo, assim como eles. Eles começam a andar e a mulher invoca uma magia de chamas que queima o corpo que estava no beco. Antes de continuar, comente aí se está gostando dessa história e deixa aquele gostei para me ajudar. Mas continuando, esse é um mundo chamado de Telha Ratna e Ryu foi selecionado como um escolhido. Seu objetivo é sobreviver e ficar mais forte nesse mundo.
Vemos como foi seu início naquele inferno. O garoto é atacado por um cão infernal de nível 1 que morde seu braço e o Hanbin cai no chão. Ele consegue dar um golpe e afasta aquele monstro. O garoto se perguntava que merda está acontecendo. Ele não sabia onde está. Seu corpo era magro e para se defender daquele cachorro, ele segura uma pedra. O cão infernal avança novamente e sem tempo para pensar sobre sua situação, Hanbin atinge a cabeça do monstro com aquela pedra. A única coisa que ele tem certeza é que se não matar o inimigo, ele vai acabar morrendo. Mesmo com a mandíbula quebrada, o cão se levanta. Hanbin fica acuado e estava prestes a cair em um desfiladeiro. Ele pergunta por que aquele animal estava o atacando e de repente uma janela do sistema aparece. Aquelas são instruções. Ele estava lutando contra o cão infernal de nível 1, o monstro de nível mais baixo em Telha-Ratna. Ele possui força equiparável a um homem adulto sem itens. O jogador deve subir de nível, ganhando experiência ao derrotar monstros poderosos. Ryu se pergunta o que era aquilo. Será que vim parar em um jogo de fantasia? Antes que pudesse pensar, o cão infernal pula em sua garganta. O menino se pergunta onde foi que as coisas começaram a dar errado. Ele acordava todos os dias ao meio-dia. Será que foi preguiçoso demais? Havia se passado 3 meses desde que foi liberado do serviço militar obrigatório. Por isso ele sentiu que tinha motivos para relaxar um pouco. Pensava que depois de sair do exército, ele poderia se tornar parte ativa da sociedade. Porém, os últimos 3 meses foram vazios. Nada mudou, mesmo depois de 2 anos servindo o exército. Ele senta na frente de seu computador e come um lanche. Essa era a sua liberdade. Porém, de repente, uma fumaça estranha começa a tomar conta de seu quarto. Aquela fumaça começa a rodear seu corpo e ele se assusta. A fumaça negra começa a entrar dentro de sua boca e olhos, enquanto Hanbin gritava. Ele simplesmente desaparece, seu quarto fica vazio e vemos sua cadeira girando sem ter ninguém. De repente ele acorda em um lugar escuro, onde uma voz diz que todos os escolhidos foram reunidos. Ryu Hanbin se pergunta se morreu. Ele estava nu, ao lado de centenas de pessoas, porém eles estavam em formas brancas com sombras. Uma voz pergunta se são apenas esses, afinal haviam 7 bilhões de candidatos. O garoto se pergunta de quem é essa voz. Seria Deus? Ele não consegue ver nada. Uma outra voz aparece, respondendo que por ter 7 bilhões de candidatos, é que eles conseguiram achar tantos escolhidos. Hanbin se pergunta do que eles estavam falando, e a segunda voz ordena que transmita as instruções. A primeira pergunta se isso não seria muito artificial. Hanbin, ao ouvir aquelas palavras, tem dúvidas se aqueles seres seriam pessoas ou deuses. O segundo diz que isso vai servir de motivação e ajudar o bastante para julgar a situação em que eles estão. Até porque eles já testaram com os escolhidos anteriores. O outro entende e inicia a transmissão de instruções. Aquela forte luz à frente de Hanbin atinge seu peito e o atravessa. Ele começa a gritar e entra em colapso. A voz acredita que acabou de cometer um erro. Parece que tem um erro nas instruções, mas tanto faz, já que foi apenas uma pessoa. Hanbin então cai naquele mundo infernal, que é o tutorial. Ele é o escolhido número 398, que foi mandado pelo transporte dimensional. Voltamos até o momento em que Ryu mata seu primeiro cão infernal, utilizando uma pedra. Ele desfere vários golpes na cabeça. Esse é o mundo de Telha-Ratna, a sua realidade. O cão infernal nível 1 é exterminado e ele ganha 13 de experiência. Ryu se pergunta se aquilo é real, mas e quanto à sua vida anterior, seus pais, o que vai acontecer com ele agora? Ryu estava furioso, ele joga a pedra para longe e dá um soco no chão. Ele foi libertado do exército há 3 anos atrás e ainda nem arrumou uma namorada, porque tinha que acontecer isso logo com ele. Não existem inúmeras pessoas que fogem do serviço militar. De repente, uma janela do sistema aparece. O garoto pergunta o que é isso. Ele tem menos de 5% de chances de sobreviver em Telha-Ratna com aquelas habilidades. Ele se pergunta se o sistema estava testando sua consciência. A pergunta que aparece é: deseja encerrar sua vida? Aqueles desgraçados que sequestraram uma pessoa normal e o abandonaram em um mundo diferente, dizendo a ela que é preciso matar monstros para ganhar experiência. Aquilo é hilário. O garoto quase aperta o botão, mas diz que na verdade só precisava se acalmar. Se ele morrer, provavelmente não voltará para casa. Eles não teriam o sequestrado se planejassem mandá-lo de volta para casa depois que ele morresse. Quer Ryu goste ou não, se morrer ali será o fim.
Por hora, ele precisa pensar em uma forma de sobreviver e achar um jeito de dar o fora dali. O sistema diz que o escolhido encontrou sua vontade e espírito de batalha. Sua força foi aumentada, agora ele pode escolher uma arma. O garoto fica surpreso e sorrindo dizia: como não posso ficar lutando de mãos vazias sempre, essa coisa está me dizendo para escolher uma classe. Guerreiro usa aura, uma classe corpo a corpo que pode usar várias artes marciais. Ryu diz que isso só é divertido nos jogos, na vida real não era. Combate à distância é o melhor. Mago utiliza mana, uma classe que pode controlar 6 atributos de magia. Ele então decide escolher o mago, porém sua seleção é rejeitada pelo sistema. Ele não tem capacidade para essa classe. Ele tenta escolher espadachim mágico, mas também o sistema recusa. O garoto tenta ser um curandeiro, mas é negado. Sacerdote também não está disponível. Ele começa a ficar triste e chorando seleciona a classe guerreiro. Ele não teve escolha. O sistema então abre uma janela de armas para ele escolher: espada, lança, machado e escudo. Ele escolhe a arma de longo alcance, a lança longa, mas o sistema envia para ele uma espada longa como arma inicial. Ryu Hanbin tenta reclamar, mas o sistema começa a dar erro novamente. Ele se pergunta o que estava acontecendo, mas a janela de status desaparece. Ele se lembra de quando foi selecionado. As instruções são as únicas coisas úteis dali. Afinal, um dos deuses erraram quando colocaram o sistema em seu corpo. Ele começa a rir e promete não agir de acordo como aqueles desgraçados querem. Ao menos aquela espada era melhor do que uma pedra para lutar, mas ele não quer morrer. E é assim que a jornada infernal e sem fim de fortalecimento começa. Ryu Hanbin começa seu treinamento, mas a espada longa é muito pesada para ele. Ao tentar movimentar a espada, ele acaba caindo no chão. Isso porque não tem força o suficiente, e o garoto olha para o céu e chora. 7 dias após ele ir para Telha-Ratna, ele perguntou ao tutorial inúmeras vezes sobre como poderia voltar para casa, mas as instruções permaneceram em silêncio todas as vezes. Será um bug do sistema? De qualquer forma, ele está lutando para sobreviver. Ryu estava em batalha. Um cão infernal atinge seu braço e tenta fugir. Esse monstro é de nível 2. Os monstros que Ryu enfrenta são sempre cães infernais. E ele aprendeu que cães infernais também sobem de nível. Além disso, depois que ataca com sua espada, o monstro usa a oportunidade e avança para atacar. Ryu pergunta se eles estão aprendendo a enfrentá-lo também. Então ele só tem uma escolha: partir para o ataque. Ryu avança e tenta acertar o cão de nível 2 com sua espada, mas ele não consegue. O garoto não tem nenhum talento para espadas. O monstro aproveita a brecha para atacar, e Ryu prepara uma estocada. Aquela era sua nova habilidade, estocada, que acerta o monstro rapidamente. O cão infernal nível 2 foi exterminado, e ele ganhou 22 de experiência. Finalmente ele conseguiu essa habilidade ao chegar no nível 2. Apesar de não ter aprendido como lidar com uma espada, ele consegue usar a habilidade estocada facilmente. Essa é só uma das funções do tutorial. Ryu faz uma fogueira para comer a carne daquele monstro. Ele diz que vasculhando pelo sistema, descobriu que cães infernais são a comida perfeita. A carne contém gordura e aminoácidos essenciais, enquanto o sangue contém carboidratos, fibras e também minerais essenciais. Mesmo com a natureza violenta que eles possuem, as presas e garras se tornam inúteis depois da morte. Esse lugar certamente foi criado artificialmente. Ryu acredita que tem um motivo para ser mandado para lá, já que não haveria motivos para mantê-lo preso. Ele se pergunta para onde foram os outros escolhidos, e de repente uma janela do sistema aparece. Você pode sair da área atual, as Montanhas Rochosas, e se encontrar com os outros escolhidos assim que chegar no nível 5. As Montanhas Rochosas são a zona inicial, uma área segura onde as taxas de morte são baixas e o ganho de experiência é otimizado, possuindo apenas monstros de nível baixo. Nessa terra, os escolhidos podem aprender sobre sua situação e avançar até o nível 5. Monstros correspondentes ao nível só aparecem em zonas seguras. Encontre com os outros escolhidos em sua área de Telha-Ratna. Assim que alcançar o nível 20, poderá completar o mapa de Telha-Ratna e viajar para o continente. Ryu fica furioso. Aquela é uma área inicial, onde os jogadores podem subir até o nível 5. Se ele alcançar esse nível, pode seguir para a próxima área. Só então poderá formar grupos com os outros jogadores e chegar no nível 20. E assim que chegar nesse outro nível, será transportado para o continente Ratna, onde a verdadeira batalha começa. Ele pergunta qual o seu objetivo nesse continente, mas o sistema começa a dar erro novamente.
Ryu percebe que realmente os cães infernais estavam ficando mais fortes. Será que ele conseguirá voltar para casa? Ryu não pode confiar no seu tutorial para se encontrar com os outros escolhidos e conseguir mais informações. Precisa alcançar o nível 5 e dar o fora desse inferno. Depois disso, ele começou a vagar em busca de cães infernais e começou a caçá-los. Como eles se fortaleciam no mesmo ritmo que Ryu, derrotá-los ficava mais fácil. Ryu matava e comia aqueles monstros enquanto subia de nível. Ele aprende a habilidade corte lateral. Seu corpo começa a ficar mais forte. Ele continua enfrentando os cães. Lutou, foi ferido, matou, comeu, dormiu e lutou de novo. Ele fez isso consecutivas vezes. Os cães ficavam mais fortes. Vemos Ryu sendo atingido por uma cabeçada. Ele é arrastado para trás e ao olhar para cima, vê um dos cães vindo em sua direção. Ele joga terra nos olhos do inimigo e com sua espada efetua o corte lateral. No 27º dia, Ryu alcançou a experiência necessária. Seu corpo estava mais forte e ele grita de alegria. Agora ele possui 3 habilidades: estocada, corte lateral e corte vertical. Seu corpo também reflete os atributos que ganhou. Hanbin diz que esse é o ápice do porte físico de um homem. Até mesmo a espada longa, que teve dificuldade de manusear no começo, passou a se tornar fácil de ser brandida. Nesse mundo é possível ver os resultados através do trabalho duro. Mas de repente o sistema dá um erro. O nível de Ryu Hanbin despenca de nível 4 para 1 novamente. Ele fica em estado de choque. Esse tutorial está ficando maluco de novo. A janela deve ter um bug. Ele olha seu status e realmente seu nível voltou para o 1. Hanbin fica furioso, mas ele precisa se acalmar. Apesar de estar no nível 1 novamente, suas habilidades e atributos se manteram intactos. No começo ele tentou ver as coisas com um olhar otimista e acreditava que os cães infernais voltariam para o nível 1. Talvez ele pudesse conseguir atributos mais facilmente. Isso poderia ser incrível, mas Ryu estava se enganando. O tempo passa e vemos ele com um ferimento de garras no ombro. O cão infernal nível 1 dessa vez era gigantesco e ataca o garoto com seu chifre. Ryu estava errado, os cães infernais continuam se fortalecendo, apesar dos níveis também terem sido reduzidos. Ele corta a cabeça daquele cão gigante e continua arriscando sua vida em cada batalha. Porém, toda vez que atingia o nível 4, ele voltava para o nível 1. Hanbin não para de lutar, matando dezenas de milhares de cães infernais, acreditando que da próxima vez daria certo. Ele tinha certeza de que em algum momento iria conseguir e começa a implorar por favor para que dê certo. Ele entra em desespero. Vemos Ryu Hanbin agora mais forte do que nunca. Ele luta contra o cão infernal de 3 cabeças. Com apenas um golpe, ele corta as cabeças do monstro. Ele continuou matando os cães infernais, que ficavam cada vez mais fortes, e continuava checando sua experiência. Agora faltava 77 de experiência para o próximo nível. Arrastando aquele corpo gigante de monstro, ele diz que 7 é o número da sorte. Ele joga o corpo em um buraco cheio de ossos. Nos últimos 7 anos, ele sobreviveu nessa vida infernal, indo no nível 1 ao 4 em um ciclo sem fim. Os escolhidos não envelhecem e graças à habilidade de recuperação, todas suas feridas são curadas em um único dia. Voltar ao nível 1 não reduzia seus atributos, mas não conseguia aprender novas habilidades, porque não passava do nível 4. Suas únicas habilidades ainda são o corte lateral, estocada e corte vertical. De repente, um cão infernal gigantesco, feito dos ossos dos cães que Ryu matou, se levanta daquela fenda. Ele emite um poderoso rugido e Ryu se prepara para lutar, dizendo: "Como você se arrastou de lá sozinho, parece que estou com sorte hoje." Os cães infernais também ficam cada vez mais fortes com atributos. O sistema disse que os monstros foram colocados ali para ajudarem os escolhidos a ficarem mais fortes, mas eles só estão ali para serem mortos. Como Ryu pôde matar algo que já estava morto? Bem, os cães poderiam dizer o mesmo quanto a ele. Ryu se prepara, vemos que seus olhos estavam sinistros, seu sorriso era macabro, ele perdeu a sanidade, e de repente vemos os arquitetos daquele lugar. A transmissão do tutorial para os novos escolhidos foi concluída. Essa era a 5ª geração de Eren Hatna. Aquele ser já estava bem acostumado, já que era a 5ª vez. Mesmo que seja um outro mundo, os jogadores levam no máximo 1 ano para concluir tudo. Ele espera encontrar jogadores úteis dessa vez, mas ao olhar para o lado, ele vê um cubo embaixo de alguns objetos. Ele se pergunta o que era esse mundo. Ele foi descartado? Isso era estranho. O senhor pega um cartão. Aquela era a imagem de Ryu Hanbin, atualmente conectado
baseado em Telha-Ratna. Gostaram da história? Querem ver o que acontece depois? Então deixe seu gostei e comentário aí embaixo. Quando este vídeo alcançar 1000 visualizações, vamos trazer para vocês a parte 2. Estamos combinados? Então obrigado por assistir esse vídeo até o final e até a próxima!